acabou perdeu para Luz, perdeu para Red, assim, no critério de desempate também acabou perdendo para Fúria, né? E acabou assim então que a Fúria e o time do Fluxo passaram para os playoffs. Quem está chegando agora não entendeu muito bem como que a Fluxo passou pelo critério de desempate. Depois, quando terminar a live, no início, né, da live, lá vocês vão lá assistir no YouTube, no início tem um pouco da gente explicando qual foi o critério de desempate, o PDR e tudo mais. Então, matematicamente, o time do Fluxo passou para playoffs, enquanto o time da Fúria teve que enfrentar o time da Kabum para a última vaga e o time da Fúria venceu. Venceu, depois enfrentou o time do Fluxo para ver quem ficaria com o Seed 5, né, a quinta colocação, e deu que a Fúria venceu mais uma vez, é o quinto colocado, mas aí a Fluxo está no playoffs em sexto lugar, né? Então são dois times que a gente sabia que estava brigando direto pela essa classificação. A gente sabia que ia ser um e ia ser outro. Acabou que foram os dois, devido a essa questão da Luz ter ganho da Kabum, né? E eu quero saber de vocês, né? A gente sempre vive falando dos times da Cade, da PEN, né? Quando a Loud vai bem, a gente fala bem dela, quando vai mal também, a gente fala o porquê que a Loud tá indo mal. Mas eu quero saber de vocês sobre esse time da Fúria e esse time da Fluxo. Esses dois times convencem realmente? Eu quero saber se eles vêm forte, o que vocês acham desses dois times e acabaram de pegar as últimas duas vagas para os playoffs. Começando pelo Alberto. Alô, alô, cortou aqui para mim. Tá me escutando? Tudo ok. Cortou o finalzinho para mim. Tu repete só o finalzinho, Antônio, por favor. Então, como a gente tinha comentado antes, né? Eu espero mais do Fluxo do que da Fúria, apesar de a Fúria ter tido uma crescente também nas últimas semanas. E o Fluxo começou muito bem, né? Acho que foram 6 vitórias e nenhuma derrota. E depois meio que cambaleou e no final conseguiu se classificar na última rodada. Porém, eu acredito mais na MD5, na equipe do Fluxo, com nomes como Crackshine e tudo, como eu já tinha dito. Então, eu boto mais fé no Fluxo de avançar do que da Fúria. Eu acredito que a Fúria pegou uma pedreira muito grande, que é a Loud, né? A Loud dos playoffs, a tão temida. Não sei se é tão temida esse ano, mas eu acredito que o Fluxo tem um pouco mais de chance. Eu diria que não me surpreenderia. E aí, quando cair para a Lauer é aquela, né? Quem tiver mais mental mais blindado, jogar mais com o coração mesmo, menos tática e mais coração, é que vai avançando. Então, acredito que pela experiência do time do Fluxo, eu acredito que eles têm mais chance de ir avançando. Apesar que eu não acredito que nenhum dos dois vai estar na final, vão ficar pelo meio do caminho, mas acho que o Fluxo tem chance de ir mais longe. Eu fiquei muito feliz com os resultados da Fúria esse final de semana, não tem como esconder isso. Confesso que me deu assim até um certo ânimo, acho que eu vou acabar torcendo muito pra eles por conta disso. Mas, como eu disse, a Loud é uma pedreira muito grande e a experiência vai pesar pro lado deles, embora não seja o melhor momento da Loud. Então acho que isso vai ser um problema pra Fúria. Quanto ao Fluxo, precisa acertar muitas coisas. Precisa acertar muitas peças, muitas pontas soltas para conseguir ir bem para esses playoffs. Eu acho que eu não acredito que passe da Red, mas o que eu enxergo é que se a Fluxo tiver bons jogos durante esses playoffs, a peça principal deles vai ser o Shinny. Eu vejo que ele é realmente
a cabeça, né, que comanda esse time, ele é um jogador muito experiente, então se ele precisa conseguir ter uma boa comunicação com o time, conseguir restaurar a confiança dos jogadores, porque se eles conseguirem acertar esses pontos, a fluxo do começo desse split era um time que ganharia uma MD5 da Red tranquilamente. Mesmo sendo a Red atual. É o que eu enxergo. Então, acho que tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito para conseguir vencer esses jogos. Não vão ser jogos simples. Não vai ter férias, não vai ter descanso até os playoffs acabarem. Mas eu já vejo um pouco mais de chance para esse time se acertar os pontos certos. Boa. E Lua, quero também saber a sua opinião sobre esses dois times, né, que acabaram ocupando as duas últimas vagas do playoffs do CBLOL. Cara, eu acho que foi justo, assim, eu acho que a Fúria tem tido uma crescente muito grande e o Fluxo, ele nos apresentou, apesar dos últimos jogos não terem sido tão bons, o próprio jogo contra a Loud foi um jogo ok, os jogos da primeira parte do split, né, a primeira rodada lá, foi muito legal, então eu acho que é um time que deveria estar nos playoffs, né, e que a gente via muita jogada legal, muito conteúdo em cima deles, a Riot sempre fazendo muita coisa com eles também. Então, assim, é um time muito legal, tem peças muito legais, e o próprio Shine, igual a Helena falou, ele é um grande motor, ele é uma pessoa, assim, muito experiente, ao contrário da maioria ali dos jogadores, eu acho que ele é o mais experiente, né, ele junto com o Trigo. Depois vem o Chiari, o Fu e o Scamber, então, assim, são novos nomes, são novos jogadores. E eu queria mesmo ver, tirando assim o clubismo de lado, mas eu queria ver, porque eles nos apresentaram um show no começo do split, né? E agora a gente torce para que eles voltem a performar dessa forma, né? Espero que esse tempo aí e que caia um pouco de aquele choque de realidade. Putz, estamos no playoff, precisa seguir de uma maneira diferente. E a Fúria eu achei muito legal, porque também eles começaram o split com o pé esquerdo, ao contrário do Fluxo. Mas eles mantiveram uma crescente muito boa durante o split. Então eles foram evoluindo e foram encontrando a forma deles jogar e aplicar, né, em cima dos outros times. E tem dado certo. Tanto que, assim, os jogos desse final de semana, a própria Helena falou, foi assim... Foram resultados satisfatórios, não dá pra dizer... Até pra quem não torce pra Fúria, foram resultados, assim, muito bons. Eles jogaram de uma forma muito calma, metódica. Então, assim... Vai ser legal. Eu acho que eu gostei da escolha desses dois times. Não sei se eu gostaria tanto de ver uma Kabum, por exemplo, igual a gente estava falando, porque foi um time que estava desandando ali no começo, trocaram algumas peças, né? Foi o Betão e o Maurang. Então, tipo assim, já era um time que estava com umas instabilidades, enquanto os outros times estavam tentando evoluir com o que eles tinham, sem trocar nenhuma peça. Acho que é isso. A minha opinião fica aí nesse meio, assim. Eu tô torcendo muito para que esses times avancem e provem que, apesar de terem as cabeças grandes, né, os monstros, assim, que a galera mais nova tá chegando também, né, e assim, uns times com nomes diferentes poderem conquistar esse espaço é muito legal. Eu queria muito ver tanto a Fúria quanto o Fluxo passando nessa primeira etapa. Boa. Eu acho que não é impossível, tá? Eu acho que não é impossível esses dois times passarem, né? Eu também vou deixar claro que a minha opinião, minha vontade também é a mesma que a sua, né? Esse time da Fúria, né, uma coisa que eu gostei muito é do Whis, né? E que a gente. Depois eu vou mostrar uma coisa que agora que eu lembrei que eu deixei passar, né? Sobre o Whis e alguns outros jogadores da Fúria. Mas antes de passar, né? Eu quero saber também saber a opinião do. Eu pulei o Bomba Pet, correto, gente? Eu Sim, pulei o ótimo. Bomba Pet. Então vou pular ele de novo, não vou deixar o Bomba Pet. Brincadeira. Bomba, pode deixar a sua opinião à vontade, tá, querido? Pode falar sobre esse time da Fúria e o fluxo que você espera sobre eles. Cara, eu acredito que
essa questão assim, que o que tinha para ser dito realmente já foi falado, a Fúria. A Fluxo, eu vejo que ela é um time com potencial legal. Eu acho a bot lane dela muito 880, assim. O Scamber eu acho um suporte muito. Que ainda tem muito chão para percorrer, certo? E o Trigo. Ele vem de uma situação complicada, né? Ele veio de um split mais ou menos lá no LLA. Ele aqui também não conseguiu fazer uma performance tão boa. Não sei se por causa do suporte, se por causa de próprio e tal. E é muito difícil você jogar com uma bot lane, né? Com uma bot lane que tá faltando, uma bot lane que não tá no seu 100%, porque o ADC, né, o AD Carry, ele tem um papel muito importante, o suporte, ele ajuda muito com roaming, com tudo isso. Então a Fluxo, embora eu acho que eles tenham um potencial legal, embora eu acho que eles possam surpreender, que nem eu falei, que eu acredito que eles vão contra a Red, é um time complicado. Eu consigo ver eles passando da primeira fase, mas não consigo ver eles avançando além disso. Já a Fúria, a gente tem um pouco mais com o que trabalhar, né? A gente tem ali a Eterna Promessa. Não gosto do Ayu, gente. Assim, não é que eu não gosto dele, eu só não gosto desse promessa que torna o Ayu já há 4 anos e até agora não vi ele tendo todo esse desempenho. Não que ele seja ruim, só que eu não vi ele tendo esse desempenho de promessa. Então, mas é um jogador consistente. E uma coisa que pesa muito nos playoffs é isso, é exatamente isso, a consistência. Você não ser alguém que num jogo tá muito bem, no outro jogo tá muito mal. Porque não é uma questão de um jogo só, é uma questão de 3, 5 jogos. Então você precisa desempenhar bem em todos para conseguir essa vitória, né? E a gente tem o Jojo que tá vindo muito bem, a gente tem o Tuts que tá ali no meio, né, que tá ali é um top 6, eu acho, mid top 5. A gente tem o Wiz que tá vindo bem. O Wiz, ele teve uma partida muito boa, eu acho que foi até contra a NTZ de Lee Sin. E o ZZK que falta só ele engatar a chave. O ZZK ele é um cara muito bom. Eu acho que ele tem uma pool muito fechadinha, pelo menos quando era na NTZ eu só via ele jogando de duelista, Gwen, Olaf, esses bonecos assim. Eu sinto que falta um pouco de champion para ele. Mas quando ele conseguir virar a chave, se ele pegar o pique que se ele se sente mais confortável, ou se ele só tiver num dia bom, eu acredito que ele seja um diferencial. Eu acho que ele performava muito bem. Eu só achava ele uma pessoa sem repertório, assim, mas eu acho que ele pode performar muito bem e surpreender um pouco mais. Então eu acredito que a Fúria ela venha com mais cartas na manga, certo? Para mostrar nesse playoff. Boa. Eu peguei aqui o post, né? Eu tô tentando colocar na tela, mas não tô conseguindo, então vou ler. Era o post do ZZK, né? Que você tinha citado, né? Que ele tinha dito no Twitter que o desempenho dele não tinha sido bom até o momento, né? Só que ele tá se sentindo que tá chegando nesse a ser o que ele era, né? E que ele conseguiu reencontrar esse caminho assim contra o time da Fluxo. Na partida contra o time da Fluxo, né, ele descobriu que o estilo de jogo que havia esquecido e recuperado e que acabou recuperando muita confiança para ele. Então é sobre isso mesmo que você falou do duelista. Ele jogava mais de duelista na NTZ e que eu tô sentindo que ele tá voltando a ter uma performance boa, né? Não tá aquela performance é, que é o esperado dele, né? E até mesmo a gente viu um pouco na NTZ, mas ele tá fazendo bons jogos sem duelista, como foi na minha opinião, como foi o caso com a partida que ele foi de Kennen. Não foi uma excepcional partida, mas comparado com outras partidas que ele jogava com não duelista, com outros tipos de boneco, foi um resultado que eu achei bom, né? Na minha opinião, dizendo assim.